Você vai fazer Enem ou vestibular? Ou as duas coisas. Se você vai fazer Enem ou vestibular, ou as duas coisas, então você tem que assistir essa aula. Essa é uma aula de filosofia, é a terceira aula de filosofia do projeto Filósofos do Enem e do Vestibular. Eu sou professor e escritor Adriano Albuquerque Gomes. Vem comigo! Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre o discurso do método. Nas duas primeiras aulas, nós falamos sobre as duas meditações, a meditação primeira e meditação segunda, do René Descartes, né? E agora nós vamos falar sobre o discurso do método do René Descartes. O discurso do método é uma obra que o Descartes escreveu para expor melhor como que ele pensou a ciência e a filosofia. Né? Então ele dividiu esse discurso, essa obra, em 6 partes, e cada uma das partes ele tenta mostrar como que é possível empregar o método científico inventado por ele. Né? Então vamos ver a primeira parte. Vamos lá. Então, na primeira parte do discurso do método, Descartes faz algumas referências sobre as ciências, de um modo geral. Primeiro ele começa relembrando como que ele saiu da escola. Ele faz uma referência à escola, aos professores, e também faz uma referência aos livros. Né? Ele, de um modo geral, ele diz como é que era a relação dele de estudante com o mundo acadêmico da época em que ele era aluno. De um modo geral, ele faz essas considerações. Em seguida, Descartes ele faz uma crítica em relação aos professores e à escola. Ele reclama da escola, ele reclama dos professores, mas não é uma reclamação assim pessoal, né, do ponto de vista da insatisfação da pessoa dele, não. É uma insatisfação, é uma reclamação que ele faz, mas é uma reclamação intelectual, né? É uma reclamação do ponto de vista de como que a escola abordava as questões, de como que a escola fazia o jogo intelectual com os alunos, aluno, professor. Né? Então era uma reclamação, mas era uma reclamação intelectualizada, era uma reclamação metódica. Né? Depois ele fala de uma coisa muito interessante. Ele fala que o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. Só que esse bom senso não é como a gente entende hoje. Hoje em dia a gente entende bom senso como? O que é melhor? É melhor fazer greve ou é melhor não fazer greve? Aí vem alguém e diz, bom, aqui vale o bom senso. O que é melhor para a gente? Não é esse sentido de bom senso, né? No sentido da escolha, no sentido de fazer sempre o melhor. É o que nós entendemos hoje por bom senso. No caso do Descartes, quando ele fala que o bom senso é a coisa mais partilhada do mundo, ele está querendo dizer que a razão, né? Ou ainda a inteligência, ou ainda a nossa capacidade de entender as coisas é aquilo que está para todos os seres humanos. Ele diz, todos os seres humanos têm isso. E ele ainda diz, tem gente que tem tanto, ou acha que tem tanto, que nem mais acha que não precisa mais de bom senso. Né? Ele chega a dizer isso. Depois ele faz uma outra referência à eloquência
e também a análise, né? Ele faz uma diferenciação. Ele diz a eloquência ou a retórica é fruto do entusiasmo, né? É fruto da empolgação. E ele diz, a análise não, a análise é fruto de estudo. Se você analisa, é porque você estudou. Né? Em seguida, Descartes faz uma referência matemática, uma referência muito interessante, e é muito interessante a gente observar como que Descartes está encarando a matemática. É bom para os alunos hoje em dia, né, que estão na escola, estudando matemática com os professores de matemática. Descartes diz assim, a matemática é um modelo de certeza. Quando Descartes diz isso, que a matemática é um modelo de certeza, ele está querendo dizer que a matemática ela não serve só para calcular, né? Ela não serve somente para resolver equações, ela serve para tudo. Né? Ela serve para todas as situações da vida. Então ele relaciona a matemática para tudo, para todas as situações da vida. Né? Então a matemática aí é mais abrangente do que aquela que a gente vê em sala de aula. Né? Com todas as vênias, agora eu peço todas as vênias aos professores, né? Mas ele está ampliando o alcance da matemática. Depois ele faz uma referência a um método dele, que é um princípio, na verdade, é um princípio metódico. Ele diz, tudo aquilo que for verossímil será encarado como falso. Isso aí é o princípio metódico dele, né? O princípio da dúvida hiperbólica dele. Ele faz essa referência aqui também, logo na primeira parte. Né? Estamos ainda na primeira parte do discurso do método. Depois Descartes faz uma referência às ciências, e essa referência que ele faz às ciências é uma referência do ponto de vista da teoria do conhecimento, porque ele diz assim, as ciências precisam ser levadas a sério, mas elas precisam ser testadas, elas precisam ser investigadas para ver até que ponto essas ciências, né, seja lá qual for a ciência, para ver até que ponto elas são válidas ou não. Né? Isso aí é um discurso de teoria do conhecimento. Uma outra questão que Descartes levanta é que ele se incomodava bastante com o fato de existirem muitos filósofos, né, muitos cientistas, e ele dizia que eram muitas opiniões. Né? Cada filósofo, cada pensador tem a sua opinião, tem o seu conceito sobre um mesmo assunto. Né? Aí a gente pode dizer que Descartes está negando a pluralidade de ideias. Mas isso não é interessante para o vestibular, ou talvez seja. Né? Não sei até que ponto alguém que vá elaborar questões para o vestibular levaria isso em conta. Talvez levasse sim. Né? Talvez ele pudesse destacar isso da primeira parte do discurso do método e elaborar aí uma questão. Né? Se Descartes estaria ou não negando a diversidade de opiniões, a pluralidade, a multiplicidade de conceitos, ideias sobre um mesmo assunto ou sobre uma mesma questão, enfim. Né? Mas isso existe. Descartes se refere a isso de maneira muito incomodado com a diversidade de opiniões, né, sobre um mesmo assunto. Isso é interessante a gente observar no Descartes. Agora vamos para a segunda parte do discurso do método. A segunda parte do discurso do método, Descartes apresenta as principais regras do método que ele inventou, que ele criou. Né? A primeira regra que ele apresenta é a regra da verdade clara e distinta. Né? Tudo aquilo que for
é entendido como claro e distinto, tudo aquilo que não deixar dúvida, portanto, é claro e distinto, isso, aí sim, isso é verdadeiro para o Descartes. Essa é uma regra, né, que ele já apresenta na segunda meditação, né, que nós vimos na aula anterior, e que está no card aqui em cima, né? Eu estou deixando aqui no card tanto o vídeo da primeira aula quanto da segunda aula também, mas na segunda aula, essa questão dessa primeira regra de clareza e distinção está aqui em cima já. É a segunda aula. Então, essa é a primeira regra que ele apresenta. Agora vamos para a segunda regra do método. A segunda regra do método que Descartes apresenta é para dividir as dificuldades, né? Quanto mais você dividir as dificuldades e tentar resolver essas dificuldades, ele fala que assim muito melhor. Você tem mais condições de chegar a resolver todas, né? Aqui é uma questão mesmo de você sentar e ver quais são as dificuldades, quais são os problemas e ir resolvendo por parte, né? Essa é uma regra cartesiana que está na segunda parte do discurso do método. A terceira regra do método é quando você resolveu os problemas, as dificuldades, agora você vai começando e do mais simples ao mais complexo, né? Às vezes nós queremos ir do mais complexo para o mais simples. Eu particularmente já fiz muito isso. Faço até. Às vezes eu tenho intuitivamente, eu quero resolver o mais complexo, né? Descartes ensina que é muito melhor irmos do mais simples para o mais complexo. Mas se nós pararmos para pensar, o mundo tem muito disso, né? Tem muito desse ensinamento de Descartes, né? O mundo está recheado disso. Vamos subindo degraus, né? Subindo por degraus, né? E a nossa vida é assim, né? A gente nasce, cresce, vai crescendo, e quanto mais a gente cresce, mais complexo a nossa vida vai ficando, né? Isso, Descartes, isso não é que o mundo aprendeu com Descartes. Descartes, pelo contrário, Descartes aprendeu com o mundo, né? Que o mundo é assim. Então Descartes copiou do mundo, né? E vamos agora para a quarta regra. Então, a quarta regra que Descartes nos apresenta é para a gente fazer balanços, né? Inventários, para ver, afinal de contas, como que o nosso percurso metódico ele se desenvolveu. Esse inventário, ou seja, esse balanço todo dos estudos que a gente faz é interessante. Né? Se a gente não faz isso, a gente não tem noção da nossa caminhada. Né? Isso aí é uma regra que vale para tudo, né? Para a vida, para qualquer situação da vida. Tudo que você faz que exige uma certa caminhada, é necessário que você faça um balanço, né, para ver como é que foi a tua trilha. Né? Agora vamos para a terceira parte do discurso do método. Descartes apresenta algumas regras da moral. Ele fala que é uma moral provisória, dando a entender que ele ainda irá definir uma moral mais duradoura, né? Então, a primeira regra da moral que ele extraiu do método dele, das viagens, não só do método, né, mas das viagens que ele fez pela Europa, é que ele precisa obedecer às leis do país. E essas leis, elas devem ser cumpridas, né, elas devem ser seguidas.
né? É uma moral cívica, é uma regra cívica, né? É uma parte cívica da moral que ele improvisou. A segunda máxima, na verdade eu estava chamando de regra, mas não é bem regra, são máximas, né? Então a segunda máxima da moral que Descartes extraiu da vida dele, né, das viagens que ele sempre fazia, é a de ser resoluto em tudo que ele fizer, em tudo que ele definir, né, em tudo que ele decidir, né? Então, por exemplo, as regras do método, a primeira, a segunda e a terceira, enfim, todas as regras do método que ele construiu, essas regras, de acordo com essa máxima, com essa segunda máxima, elas têm que ser resolutas, elas têm que ser firmes, levadas a sério, né? E na vida, de um modo geral, essa máxima é mais para a vida do que para o método, né? É preciso que as pessoas tomem decisões, e essas decisões elas têm que ser levadas a sério. Então, por exemplo, a primeira máxima, obedecer às leis do país, né? Essa obediência às leis, à religião e etc, etc, é uma obediência que tem que ser firme, né? Tem que ser uma obediência resoluta, né? Então a primeira máxima está de acordo com a segunda, né? Ou a segunda tem que estar de acordo com a primeira. A terceira máxima que Descartes nos apresenta é uma máxima que a gente pode chamar de resiliência, talvez, né? Talvez essa palavra resiliência não seja mais adequada, mas ela lembra muito a resiliência, porque ele diz que a gente precisa procurar vencer a nós mesmos, né? Naquilo que a gente for fraco, naquilo que a gente for menos verdadeiro, naquilo que nós... a gente precisa passar por cima dos desejos. Descartes era muito contrário aos desejos, né? Era muito contrário aos sentidos, às sensações, né? Então essa terceira máxima da moral provisória dele fala exatamente isso, que é para a gente sempre se superar, né? A preguiça, a fraqueza, os desejos, né? Acho que a palavra resiliência, eu nunca vi nenhum professor meu falar assim, né? Associar a resiliência a essa terceira máxima do discurso do método. Mas agora eu estou pensando que essa palavra resiliência tem uma associação muito forte com essa terceira máxima do discurso do método do Descartes. A quarta máxima que Descartes nos apresenta aqui na terceira parte do discurso do método, sobre a moral provisória, diz que a gente precisa escolher as melhores ocupações. Diz que a gente precisa fazer balanço das ocupações dos homens, né? Ou seja, a gente precisa ver quais são as experiências das pessoas, dos homens mais sábios, no caso, e tentar imitar a melhor, né? Tentar imitar a melhor ocupação, a melhor atitude, né? Enfim. Essa quarta máxima, talvez alguém possa querer associar essa quarta máxima a um problema que Descartes critica, que é não aceitar aquilo que é verossímil, né? Essa quarta máxima da moral poderia estar de encontro a essa regra metódica que Descartes apresenta, né?
Mas não é bem assim, porque essa quarta máxima é para a vida, né? É uma máxima mais para a vida do que para a ciência, para a filosofia, né? Então, penso eu que não caiba aí uma crítica ao Descartes por conta dessa quarta máxima, né? Que seria imitar aquilo que há de melhor nas pessoas, né? Pelo método, pelo método do Descartes, isso não é possível quando se trata de ciência, de filosofia. Mas aqui, na vida, a vida apresenta situações muito complicadas que vão além da ciência, que vão além da filosofia, né? Então, às vezes, quando você está desprovido da ciência, desprovido da filosofia, você está provido, né, da vida. E a vida nos impõe, às vezes, imitações. E a gente precisa imitar, nesse caso, o que há de melhor, né? Então, aí eu chamaria atenção para quem vai fazer Enem e vestibular para o seguinte: nessa quarta máxima, que talvez seja uma máxima contrária às recomendações metódicas que Descartes faz. É contrária mesmo. Mas por que é contrária? Porque aí Descartes está jogando com a vida, né? Com a própria vida, com situações cotidianas. Nessas situações, cabe, né, você procurar aquilo que há de melhor, mesmo que provisório. Certo? Agora vamos para a quarta parte do discurso do método. Deixa eu só me ver quantos minutos esse vídeo tem. Bom, vamos lá. Não estou conseguindo ver aqui os minutos. E aqui esse vídeo não pode ficar muito longo. Eu não gosto de fazer aulas longas, né? Isso cansa o aluno e o aluno perde o aluno e a aluna, né? Perde o interesse. Bom, mas vamos lá. Quarta parte do discurso do método. Na quarta parte do discurso do método, é um jogo assim intelectual muito interessante, porque ele fala razões pelas quais se prova a existência de Deus. Ele fala também das razões pelas quais se prova a existência da alma e as razões pelas quais Deus é a garantia de tudo, né? Por que Descartes provou a existência da alma? Primeiro, Descartes prova a existência da alma chegando no princípio primeiro da ordem epistemológica do seu pensamento. O princípio primeiro da ordem epistemológica do pensamento de Descartes é o cogito, é o eu pensante, né? Quando Descartes chega lá na segunda meditação, de novo aqui no card, né? Segunda aula, quando ele chega na segunda meditação dizendo penso, logo existo, aí é o princípio primeiro da ciência, né? Da filosofia. Não é da filosofia de Descartes, né? Segundo, por que ele prova também a existência da alma? Por conta da regra da clareza e da distinção, né? Ele encontra o princípio primeiro, que é o penso, logo existo, ou em latim, cogito, ergo sum. Ele encontra, né? E esse princípio primeiro, ele se mostrou ao sujeito como um conhecimento claro e distinto. Por isso que o princípio primeiro se mostrou verdadeiro. Por isso que ele não teve dúvida nenhuma sobre o cogito ergo sum, né? Ou eu penso, logo existo. Então esses dois são os dois pilares da prova da existência da alma, né? É o princípio primeiro, penso, logo existo, e a regra da clareza e distinção, porque o eu penso, logo existo é claro e distinto. Agora,
Descartes mostra a prova da existência de Deus, né? Por que foi possível ao Descartes provar a existência de Deus? Primeiro, por uma prova a priori. O que é isso? Prova a priori da existência de Deus. É uma prova da existência pela ideia da perfeição, né? Uma vez que eu tenho dentro de mim a ideia da perfeição, é porque certamente existe algo mais perfeito que eu, né? Então, essa ideia da perfeição me leva diretamente à ideia de fato da perfeição. É por isso que ela é a priori, porque ele passou por todas as dúvidas, ele passou por todos aqueles argumentos que ele apresenta na primeira meditação. De novo, card aqui, ó, primeira aula, né? Falando sobre a primeira meditação. Então ele passou por todas essas etapas de dúvidas, de argumentação, e chega no princípio primeiro. Esse princípio primeiro só é possível encontrar o princípio primeiro porque ele tem a ideia, porque a ideia da perfeição está nele, né? Veja, a regra da clareza e da distinção é algo perfeito. E desse algo perfeito, ele retira, ele extrai o princípio primeiro. Ora, mas se essa regra da clareza e da distinção é perfeita, então essa perfeição não pode vir de algo menos perfeito, né? É porque existe algo mais perfeito do que essa perfeição aqui, né? Então, pelo fato de ele ter a ideia da perfeição, é porque essa perfeição ela existe, né? Muito bem, então essa é a prova a priori. Eu acho que até eu misturei agora a prova a priori com a prova a posteriori. Você que vai fazer o Enem, o vestibular, não adianta você reclamar dessa palavra a priori, porque essa prova a priori a gente pode dizer também que é uma prova intelectual, né? É uma prova sem necessidade de experiência. Mas ela é a priori, você precisa aprender essa palavra, né? Não precisa decorar, você precisa aprender essa palavra, porque é uma palavra que vai ser cobrado no Enem, no vestibular, né? E também não é difícil de aprender essa palavra, né? Agora vamos para a prova a posteriori, né? É o outro motivo pelo qual se prova também a existência de Deus. A prova a posteriori é uma prova pela causalidade das ideias, né? Veja, a ideia de perfeição que está em mim, ela causa uma ideia, ela causa a existência da perfeição. Por quê? Porque se ela está dentro de mim, é porque a perfeição, no caso de Deus, essa perfeição, ela existe. E colocou dentro de mim essa ideia, né, de perfeição. Então, essa causalidade, ela vem da perfeição maior, da perfeição divina, né? É por isso que é uma ideia de causalidade, né? Pelo fato de essa ideia estar em mim, então, por isso mesmo se prova a existência de Deus. E aí você volta na regra da clareza e da distinção, né? Pelo fato de que eu tenho essa regra dentro de mim, né? Isso prova a existência de Deus, porque essa regra ela não pode vir de mim mesmo, né? E nem de outro. Ela só pode vir de outra pessoa, de outro ser. Não é nem pessoa, é de outro ser. E esse ser não pode ser menos perfeito que eu e nem menos perfeito do que a regra. Aí Descartes também apresenta, nessa quarta parte do discurso do método, as razões pelas quais
se diz que Deus é a garantia, né, tanto da regra quanto do cogito, o princípio primeiro da filosofia de Descartes. Por que Deus é essa garantia? Primeiro porque Deus é que possibilita a regra da clareza e da distinção, já que essa regra da clareza e da distinção é uma regra perfeita, é uma ideia de perfeição. Logo, é uma regra produzida, colocada por Deus. Então, se é isso, a substância divina, ou Deus, é a garantia dessa regra. E Deus também é a garantia do princípio primeiro, do cogito, porque esse princípio primeiro foi conduzido pela regra, né? O sujeito que estava duvidando de tudo é um sujeito que se descobriu como princípio primeiro, como cogito, né? Como penso logo existo, justamente por conta da regra, né? Ele se descobre no calor dessa regra, na efervescência dessa regra. E se a regra é uma perfeição colocada, garantida por Deus, então ele também é algo garantido por Deus. Mas aí muita atenção, porque quando a gente fala de Descartes, geralmente os estudiosos, né, e sobretudo quem vai fazer questões para o Enem e para o vestibular, muito provavelmente não vai aceitar que Deus é a garantia do cogito. Pode até ser, ele pode até aceitar que Deus é a garantia da regra, mas não garantia do cogito, porque o cogito, para quem estuda Descartes, é algo que independe da prova da existência de Deus, né? Geralmente quem estuda Descartes, quem dá aula sobre Descartes, geralmente entende assim: o cogito não depende da existência de Deus. Muito pelo contrário, o cogito é que descobre a existência de Deus. Esse é um raciocínio que está na cabeça dos estudiosos sobre Descartes, né? Então, muita atenção para quem vai fazer Enem e vestibular, né, com isso, tá? O cogito independe da prova da existência de Deus, né? Mas não é bem isso que a gente viu agora, né? Deus é a garantia tanto da regra quanto do cogito, né? Mas isso é uma leitura minha, é bom prestar bem atenção nisso. Tá bom? Mas eu não posso confundir aqui ninguém. Então, ele começa a quinta parte referindo-se ao princípio da dúvida hiperbólica e referindo-se também à regra da clareza e da distinção. Ele fala que esses princípios o ajudaram a descobrir muita coisa, a descobrir a existência de Deus, a descobrir a existência da alma, ajudaram também a conhecer as leis da física, né, as leis da natureza. Ele fez uma obra chamada O Mundo, na qual ele fala sobre essas leis. Só que Descartes não pôde publicar esse livro, porque na mesma época Galilei estava sendo condenado na Itália por conta de uma obra sua, né? E aí Descartes disse que não ia também publicar o que ele pesquisou sobre a física, né, sobre a natureza, porque era muito arriscado, né? Mas aí o que ele fez? Ele na quinta parte do discurso do método, ele resumiu tudo o que está nesse livro, que ele não publicou, mas que depois esse livro foi publicado. É possível encontrar esse livro, né? Chama-se, em francês Le Monde, ou em português, não sei se existe tradução para o português, né?
Como é um livro não muito lido, talvez não exista tradução para o português, né? Mas é o mundo, né? Em português. Em francês, Le Monde. Para resumir, né, esse livro aqui na quinta parte do discurso do método, Descartes apresenta algumas questões. Por exemplo, e a luz é o tema central, né? Então ele fala que teve que pesquisar o Sol e as estrelas, porque a luz vem, né, das estrelas, vem do Sol. Então ele teve que fazer essa pesquisa. Depois ele pesquisou os céus, né, os céus que nos cobrem. Os céus transmitem essa luz. Depois ele teve que pesquisar também os planetas, os cometas, porque eles refletem, né? Planetas e cometas refletem a luz, segundo Descartes. Por isso que ele também se ocupou disso, né? Na época, no século XVII. E ele também teve que, por conta da luz, ele também teve que se ocupar dos corpos, né? Todos os tipos de corpos, porque os corpos são coloridos, né? Então, já que os corpos têm cores, ele também teve que se ocupar dos corpos, porque a luz tem uma relação aí muito direta, né, sobre esses corpos. E também se ocupou do homem nesse livro, porque o homem é o espectador da luz. Né? O homem precisa da luz para tudo. Né? Nesse momento nós estamos se valendo da luz para gravar essa aula, vocês estão se valendo da luz para assistir essa aula, enfim, né? Então por isso que Descartes também, nesse livro, pesquisa o homem. Depois Descartes ainda faz uma crítica à escolástica nessa quinta parte do discurso do método, por conta de uma noção que a escolástica tinha sobre espaços imaginários. Descartes não admitia essa noção, né, de espaços imaginários, já que para o Descartes espaço tinha que se ocupar. Não existia espaço vazio, né? Todo espaço para o Descartes era ocupado. O espaço não precisa ser necessariamente ocupado. Ou ocupável, na verdade. Agora vamos finalmente para a sexta parte do discurso do método. Nessa sexta parte é o momento em que Descartes fala sobre como que é possível, depois que ele passou pela dúvida, depois que ele passou pela prova da existência de Deus, depois que ele passou pela prova da existência da alma, como que é possível agora ele descobrir o mundo, né? Porque o raciocínio de Descartes é um raciocínio pelo intelecto. Né? Ele vai descobrindo as coisas por meio do intelecto. Então, primeiro ele descobre a si próprio, depois ele descobre Deus, depois ele descobre as regras, os métodos, depois é que ele vai descobrir o mundo. Né? Então, como que ele descobriu o mundo? Ele descobriu o mundo justamente pelas causas primeiras. Quais são as causas primeiras? É o princípio primeiro da ciência, que é o cogito, penso logo existo, e o princípio primeiro da ordem ontológica, né? Que é Deus. Né? Por conta disso, por conta desses princípios, é possível você dizer que o mundo existe. Né? Então, por exemplo, se cair uma questão no vestibular ou no Enem, do tipo, como que é possível René Descartes admitir a existência do mundo? Ora, é possível Descartes admitir a existência do mundo por conta da existência dos princípios primeiros, que é princípio primeiro da ordem epistemológica e princípio primeiro da ordem ontológica. Né? Por conta disso, por conta desses princípios, é possível
Descartes admitia o mundo, os céus, a água, tudo, enfim, que pode existir. É isso, praticamente, basicamente, que está na sexta parte do discurso do método. Então essa foi a terceira aula do projeto Filósofos do Enem e do Vestibular. Alunos, alunas ou quem quer que esteja assistindo essa aula, se você gostou, deem like, né? Se inscreva no canal, divulguem o canal, o nosso canal. E eu quero que você faça questões aqui embaixo, aqui no debate, né? Nos comentários, tá certo? E Adriano Albuquerque Gomes é o meu nome, eu sou escritor e sou professor. E, como eu sempre digo, tamo juntos!